Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Eu sou o Breno Barcelos, presidente do Comitê de Vídeo e também especialista de produto do DV360 para o Google Brasil. A ideia dessa próxima temporada do IABcast é a gente trazer temas que são discutidos no Comitê de Vídeo com mais profundidade para um público mais amplo que não só participa do Comitê de Vídeo. E eu tenho o privilégio e o prazer de ter uma convidada especial aqui, a Adriana Fávaro, vice-presidente de negócios da Kantar Ibope Media. Oi, Breno. Eu que agradeço o convite. Na verdade, AB, obrigada, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Boa. Vamos lá, Adri. Acho que muito da ideia do que a gente pensou para esse bate-papo é a gente explorar temas que foram discutidos ao longo do Comitê de Vídeo desse ano. Lembrando que a gente já teve 3 comitês, a gente já teve bastante assunto e bastante conversa. Então, acho que a primeira conversa ela pode ir para uma visão mais ampla, que é que justamente trazer a perspectiva da Kantar Media em analisar o consumo dos meios, né? Acho que desses últimos anos para cá, a gente teve grandes mudanças do comportamento que tornaram esse consumo ainda mais protagonista, tanto na lógica de consumo, quanto para a experiência de mídia, e também o significado do vídeo, que ele passa a ter um significado muito mais amplo, né? A gente passa a ter vídeo em mobile, vídeo curto, vídeo longo, TV conectada, TV linear, e tudo isso passa a fazer a estratégia de vídeo dos anunciantes. Na sua perspectiva, na experiência do que vocês têm observado da Kantar Media, qual que foram as principais mudanças nos últimos anos nesse comportamento de consumo de vídeo e também essa correlação de publicidade com as marcas? Tá, vamos lá. Muita transformação, Breno? Mas eu diria até que o vídeo ele sempre foi, a preferência humana de estímulo audiovisual, Se a gente olhar todo o nosso histórico, a gente pode dizer que o poder dele, da imagem, do som, sempre carregou essa força. O que a gente sente de mudança é que antes o consumo ele era muito linear, Então você tinha o seu horário de assistir a programação ideal, você se programava para aquilo. E hoje o que a gente percebe nos consumidores é que ele invadiu a vida de todo consumidor brasileiro, E ele invadiu de tal forma que nas reuniões, nos videocasts, nas conversas. Então o vídeo ele tomou uma proporção muito grande que veio com a tecnologia, e também com a tecnologia a gente percebe um volume limitado, Então a gente tem aí os vídeos curtos, os vídeos longos, os vídeos sob demanda. Então isso invadiu o consumidor de tal jeito para consumir também a hora que ele quiser e no lugar que ele quiser, Então teve uma transformação muito grande e uma abundância muito grande desse consumo de vídeo. Quando você fala de oportunidades para marcas, aí entra um território incrível, Porque é a oportunidade da marca se comunicar em todos os momentos do consumidor, Então hoje a marca ela pode estar presente na jornada que ela quiser. O que é importante nesse cenário é a atenção de não considerar mais, de pensar nessa fluidez do vídeo como uma plataforma estratégica e até uma plataforma de crescimento de negócios, Então, como as marcas pensarem sobre awareness e conversão, quando a gente fala de vídeo, como pensar no vídeo também gerando tendências, conversas, engajamento, movendo comunidades. Então, acho que o vídeo passa por tudo isso. Eu acho que o único ponto, para não dizer que o vídeo está infinito aí na comunicação, é em função de 2 temas, que é criatividade e orçamento. Acredito que é isso. Perfeito, acho que é super, super claro esses insights que mostra muito, no fim do dia, o consumidor pautando tudo isso. Eu acho que você trouxe um ponto bem claro, a necessidade das marcas entenderem essa nova dinâmica de consumo e repensar sua estratégia de vídeo, Quase que numa lógica de jornada. Trazendo um outro aspecto aqui, que sem dúvida é onde a gente vê uma disruptura maior nesse ecossistema, é no ambiente de TV. A gente sabe que a gente olha o crescimento de streaming nos últimos anos, quando a gente pega até os próprios reportes da Kantar, o quanto isso vem crescendo, não só no Brasil, mas uma tendência global.
Só que na ótica do consumidor, né, continua sendo tudo TV. Talvez a diferença é que a partir do momento que ele liga a TV dele, nunca existiu tanta possibilidade de consumo e entretenimento, e traz esse ecossistema cada vez mais fragmentado. Onde a TV conectada entra nesse cenário de fragmentação, e o que torna essa nova possibilidade dessa TV conectada, não só de experiência de consumo, mas possibilidade de segmentação, nessa nova estratégia de vídeo que você acabou de trazer, né? Como é que quase eu consigo unir o melhor dos dois mundos, né? Aquele ambiente da TV que a gente sempre trouxe e com premissas do digital que antes não eram possíveis no ambiente de TV. Certo. Na verdade, o consumidor, ele sempre buscou a melhor tela possível para assistir o que ele ama, né? E hoje, essa tela está super conectada, como você falou, né? Então, e o brasileiro gosta, né, de inovação, ele abraça essas causas. Hoje, 6 em cada 10 lares possuem TV conectada, né? Então, isso já é uma realidade do consumidor brasileiro. E o que a gente percebe é que quanto mais conectada, quanto mais experiências ela traz para dentro do dia a dia do consumo do brasileiro, mais tempo esse público passa em frente à tela, né? Então, isso é muito claro. E quando a gente fala, né, você colocou de mercado, quando a gente fala sobre o mercado, a gente entende que a TV conectada ela virou realmente o hub desse ecossistema híbrido, né, de vídeo. E por que isso? Porque isso, quando a gente fala para marcas, né, o quanto que isso é importante também, porque ela consegue agregar o alcance massivo, a segmentação precisa, o inventário mensurável, os formatos interativos, né? Então, ela entra no dia a dia também do nosso mercado publicitário de uma forma diferente, né? E isso é um ponto de atenção que a gente tem percebido bem forte. Só que é o que você falou no começo, mas para o consumidor, sim, ela é a TV, exato, né? A única coisa é que ela é uma TV hoje que ela conversa, ela recomenda, ela responde, ela mede, ela aprende com o que o consumidor consome. Então, a relação dela com o consumidor passa a ser bem diferente. Sem dúvida. E acho que, trazendo até do seu ponto aqui um gancho, que a mudança que eu vejo que também teve, não só na ótica do consumidor, mas acho que principalmente para as marcas também, é que se a gente for ver hoje o nosso ecossistema, ele está muito mais parelho com os mercados mais desenvolvidos do ponto de vista de ads e publicidade, né? Quase todas as plataformas foram para o modelo híbrido, né? Que anteriormente por mais que esse consumo tivesse indo para lá, não necessariamente todos esses players poderiam fazer parte de uma estratégia de mídia, né? Então, acho que essa mudança também fez com que as marcas enxergassem, entendendo que esse ecossistema sim é importante, porque o meu consumidor talvez está cada vez mais tempo lá, mas isso, né, recentemente, ou de forma até mais estruturada esse ano, essas plataformas, né, e esse ecossistema de TV conectada, ele passa basicamente quase todos os players a fazer também parte de uma estratégia de mídia que no fim do dia, como é que eu consigo continuar sendo relevante para esse consumidor nesse momento de consumo que sim é sobre TV, mas cada vez mais numa forma sobre demanda ou em outras plataformas. Perfeito, ainda mais para o público brasileiro, sim, né? Que tem algumas restrições em relação a investimento com entretenimento, né? Isso. Então, quer dizer, o quanto que esses modelos permitiram uma invasão ainda maior. E muitas vezes, a gente sabe que se eu for num Brasilzão profundo, muitas vezes uma plataforma ali de streaming vai ser o entretenimento de uma família. Exatamente. Né? Pro bom ou pro mal. Eu acho que, trazendo um outro ponto, Adri, que meio que amarra esses dois, a gente vê que esse ecossistema está cada vez mais fragmentado e essa convergência entre os meios linear e digital, e eu acredito que no futuro próximo nem vai fazer mais tanto sentido eu falar em linear e digital, porque quase está tudo virando uma coisa só, e eu estou chegando quase que num ponto de inflexão, né, que o que era linear está virando digital, né, a gente começa a ter vários movimentos, mas acho que até um papo que a gente estava tendo ontem, a gente sabe que talvez a capacidade de as soluções acompanharem essa mudança de consumo,
ela não vem na mesma velocidade, né? O consumidor e o ecossistema ele muda muito mais rápido do que essa capacidade de conseguir analisar essa nova dinâmica desse consumo de vídeo cada vez mais fragmentado. Mas me conta aí, como é que a Kantar Media está atualizando suas metodologias, painéis, soluções para conseguir mensurar de forma mais precisa essa nova dinâmica de consumo e que essa moeda de mensuração ela converse dentro do possível com esse novo ecossistema cada vez mais fragmentado? Tem um ponto aí importante, porque quando a gente fala dessa junção dos players, é o famoso termo, né, que muito tem se falado na mídia hoje, do cross-mídia, né? Então, Perfeito. assim, como juntar tudo isso, né? E tem um ponto aqui, quando se fala de cross-mídia, que eu até ousaria dizer o que o cross-mídia não é, né? Boa. Boa definição para alinhar expectativas e entendimento. Boa. Porque tem uma confusão, né? O cross-mídia, ele não é uma métrica, né? O cross-mídia, ele é uma estratégia, bem do que você falou, é uma estratégia de uma integração dessas diferentes métricas, né? Então, por exemplo, o digital tem as métricas dele, o out of home, a TV. Então, qual que é a estratégia cross-mídia que a gente tem que abraçar para avançar nesse ponto, né? E o porquê de uma necessidade disso? Eu acho que o objetivo principal é conseguir entregar para o mercado algo sem duplicação, né? Então, por exemplo, você que assistiu em um canal linear, em um outro canal, mas é uma pessoa, né? E a comparabilidade. Tá, então a hora que eu começo a olhar todos os players num único cenário, eu consigo comparar. Tentar trazer uma régua única dentro do possível também, né? Dentro que eu do acho possível, exato. Tem que entender também as nuances e peculiaridades de cada meio ali. Exatamente. E quando você fala, né, de os avanços que a gente teve em relação a isso, eu acho que assim, o Brasil ele está na vanguarda dessa conversa, né? Então a gente participa de todos os fóruns internacionais e estamos muito alinhados, né, com os desenvolvimentos globais. E, inclusive, avanços de cross-mídia já aconteceram, né? Então, a gente tem aí o Cross-Platform Viewing, que permite entender o consumo do vídeo nas diferentes plataformas. Então, quem está consumindo por smartphone, por TV conectada, por desktop, por tablet. Então, eu consigo ter esse acompanhamento. E tem um avanço também em relação até à mensuração de campanha, né? Que é o Campaign Audience Validation, onde eu consigo integrar dados dos players para conseguir uma mensuração de resultado de campanha integrado, né? Então, a gente entende que é um sucesso tudo que a gente está fazendo. Acredito que é um avanço grande. E o sucesso para nós do cross-mídia não é uma métrica. O sucesso é quando a gente olha para o mercado e fala, com isso o mercado está usando, o mercado adaptou e o mercado aderiu a esse movimento. Eu acho que é muito nessa linha que a gente tem visto o sucesso que tem avançado. Não, perfeito. Eu acho que ótima definição, porque eu sinto que tem muita... Ou diferentes conflitos de interesse, mas acho que ainda tem muito ruído do que é o cross-mídia, né? Então acho que fundamental alinhar do ponto de vista conceitual expectativas e principalmente entender que talvez nunca tenha uma solução perfeita ou ideal, né? Foi até o que a gente estava até conversando mais cedo. Talvez a capacidade que eu tenha de investir em soluções, desenvolvimento de soluções do que é o desafio de hoje, quando ficar pronto, talvez esses desafios já sejam diferentes. Então, é muita tecnologia, É muita tecnologia. Mas eu acho que aproveitando de tecnologia, Adri, acho que um ponto super legal da gente trazer, e que eu acho que me incomoda um pouco, é achar que tudo se resolve só com tecnologia. Me conta quais são os principais desafios, ou oportunidades, ou obstáculos não tecnológicos, né? Porque a tecnologia, ela muito acontece depois que existe acordos e parcerias, né? Eu acho que se discute pouco nisso, né? É como se todo mundo já tivesse dado as mãos e a tecnologia tá só... O atraso tá só na tecnologia. Conta como é que a Kantar Media olha para esse lado também de parcerias, porque você trouxe duas perspectivas bem interessantes, né? Eu tenho soluções que foram avançando e desenvolvendo para a parte de mensuração, né? De entender esse comportamento
desse consumo de vídeo, e eu tenho outro da mensuração da parte da mídia. Qual que é a importância de eu ter parcerias, né? Simplesmente eu vou conseguir medir, eu tenho que fazer uma parceria com esse novo ecossistema, com esses players, né? Tanto plataforma de streaming quanto de social. Conta mais desse ângulo que eu acho que é super importante e é pouco discutido, né? Muito bom se levantar Boa. esse tema, porque é muito isso, assim, a tecnologia, ela tá pronta, né? E é o que você falou, ela tá vindo numa velocidade até maior do que o que a gente consegue acompanhar e usufruir, né? Então, ela tá pronta. Onde eu acho que tá o gargalo? Na política de dados e na vontade do mercado se unificar em prol desse avanço. E né? conseguir enxergar esse todo de forma integrada. Exatamente. Né? Então, eu acho Perfeito. que eu acho que tem esses dois gargalos, assim, que vai muito além da tecnologia. E daí, eu acho que eu dividiria esse tema em 3 limitadores, né, para esse avanço. Que são os acordos de data sharing, né, e de governança. Então, assim, a disponibilidade dos players trocarem informação, compartilharem informação, entrarem nessa conversa, eu acho que é um ponto importante. Um outro ponto, e esse ponto, Breno, ele é um ponto muito mais político e comercial do que técnico. Perfeito. Né? É um ponto de indústria. Que muitas vezes é o que demora até mais tempo, né? Exatamente. Não que lá a tecnologia já tenha a solução perfeita, né? Sim. Que justamente a gente falou, mas talvez a parte mais morosa de tudo isso é chegar num consenso ali. Quais são os dados que vão ser compartilhados? Como, né? Cada empresa tem, sei lá, sua liability, compliance, due diligence, né? Então, ótimos insights. Eu acho que esse é um dos pontos. Tem um segundo ponto também que eu acho que é um limitador, que é a padronização da moeda. Né? Então, quer dizer, o desafio de governança de mercado, né? A gente vê que tem grupos trabalhando nisso, tem o SEMP envolvido nessa conversa e tudo mais. E tem um ponto também que é a superação de interesse de players estabelecidos. Né? Então, assim, como que a gente consolida tudo isso para padronizar uma moeda única? Então, tem um ponto aí importante que é um limite. E um terceiro limitador, que é a regulação de privacidade. Né? A gente sabe o quanto que isso tem tornado mais difícil o consentimento para avançar em várias frentes. Diria que acho que são esses pontos que pegam mais assim no nosso avanço em relação à mudança. Boa. E acho que você trouxe um ponto bem legal, Adri, que é chegar nesse consenso dessa moeda única, que eu acho que muito dos ruídos, né, que a gente está tendo, que fazem parte de qualquer processo de mudança, como é que consegue chegar nesse novo consenso do que é essa nova moeda nesse novo ecossistema, né? Talvez ela não é o que nos levou até aqui, mas sem dúvida é uma decisão que ela só vai acontecer em parceria e numa visão, chegar num denominador comum, né, que talvez um lado ou outro vai ter que ceder para chegar em algo que seja benéfico para o mercado. Né? Porque acho que muitas vezes da dificuldade que a gente tem hoje de avançar é justamente eu tenho talvez um modelo, que nem você trouxe, mais tradicional ali, que foi muito que trouxe esse ecossistema de vídeo até um determinado ponto. Eu tenho um novo ecossistema que é cada vez mais fragmentado, né? Como é que eu acho essa moeda que conversa com essa nova dinâmica, né? E acho que muito que a gente está nesse momento de transição dessa moeda, né? E aí as dores vêm daí, né? Talvez eu estava num quentinho que por muito tempo eu teve uma moeda que funcionou e era o que balizou todo mundo. E a gente tem diferentes forças ali, diferentes pontos de vista que fazem parte de uma transição ou na ótica do consumidor, ou na ótica até de como é que eu mensuro o lado de mídia também, né? E essa discussão, ela acontece em todos os países, sim, né? Não é algo nosso. Acho que esse ponto é ótimo, para dizer que sim, esse não é um desafio só do Brasil. Exato. E talvez, posso estar equivocado, mas assim, eu não vejo nenhum lugar ainda que chegou ainda no modelo, né? Talvez discussões estão mais avançadas, e o ponto que você trouxe de colaborações já estão acontecendo, né? Tô cedendo um pouco mais e sentando na mesa ali com possíveis concorrentes, mas em prol da indústria.
Mas eu acho que tem mercados que a colaboração, que é o ponto que a gente trouxe, que nossa tecnologia, acho que eles estão mais avançados. Né? Tem um ponto aí também, tem de colaboração, tem mercados, por exemplo, e mercados geralmente onde tem mais dinheiro, né? Sim. Mais investimento. Então, por exemplo, se a gente olhar Estados Unidos e UK, são dois mercados que estão trabalhando com dois modelos, né? Estão estudando dois modelos. Por quê? Porque existe investimento para isso, né? Então, a indústria, de alguma forma, grupos se unindo para avançar nessas frentes. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. E o ponto legal, quando a gente olha para o Brasil, é como funciona a união da indústria, né? Então, como as agências funcionam, como o mercado funciona. Qual que é o modelo de negócio também que influencia, né? Exato. Então, eu acho que essa é uma discussão muito de indústria, por isso que a gente fala, é uma discussão muito política, comercial, que tem que estar envolvida e não só técnica, né? Perfeito. Trazendo um outro ponto, Adri, que você já trouxe do cross-media, mas já que a gente aproveitou e trouxe esse gancho de outros mercados, como é que você enxerga essa discussão, ou até mesmo soluções de cross-media, principalmente a Kantar Media, que tem uma visão global e atua em vários outros mercados, Brasil versus outros mercados? O que talvez é diferente em outros mercados? As discussões que estão acontecendo já estão chegando num consenso maior, num denominador comum? Porque eu acho que esse contraponto é legal de ter uma referência, porque acho que se a gente não tem referência, parece que talvez essa problemática é só nossa, ou às vezes dá a impressão que a gente está muito atrás ou está na frente. Traz essa perspectiva que seria legal da gente ter esse parâmetro dentro da visão que você tem. Quando a gente fala de modelos, de tecnologia, de modelos de modelagem técnica, de profissionais capacitados, eu acho que o Brasil está muito emparelhado com todos os países que estão avançados, né? Mas o que a gente vê? Primeiro, um ponto que nós falamos, né, que é a história do investimento. Então, assim, tem muito investimento na mesa em determinados mercados, né? E isso de fato, facilita, empresas bancando isso também para avançar. Facilita, né, esse avanço. E o que a gente vê também é cada país trabalhando muito as necessidades daquele local. Perfeito. Né? Então, vou te dar um exemplo. Se a gente olhar, tem países onde a mensuração do fora de casa está super avançada. E por quê? Porque para aquele mercado, essa medição faz toda a difera. Então, quer dizer, temos tecnologia para isso, né? É uma dor maior que ele precisa endereçar. Exatamente. Ali. Então, assim, a Kantar está presente em 60 países. Então, tem países que a gente percebe, nossa, dá para trazer essa tecnologia para entender tudo o que acontece de mensuração fora. Mas é a prioridade aqui. Tem tecnologia sobre modelagem de dados. É a prioridade. Então, eu acho que o que a gente vê em relação aos outros países é isso. Perfeito. Cada um avançando, mas assim, pensando junto com a indústria quais são as prioridades que têm que ser endereçadas. Acho que esse é o ponto. Legal. E se a gente trouxer para uma ótica Brasil, principalmente que você navega em quase todas as conversas, né? Plataforma, tecnologia, agência, anunciante, que você trouxe uma perspectiva muito legal, depende da necessidade ou desafio de cada país. Qual que seriam os principais desafios do Brasil dentro de mensuração? Seria um cross-media dentro de casa e fora de casa, né? Que é muito essa conversa. Seriam outras coisas? Quais coisas seriam essas? Assim, quais são os principais desafios ainda que do seu lado, do lado da Kantar Media, enxergam que são talvez as dores ou as necessidades do Brasil para evoluir do lado de mensuração, seja cross-media ou seja outros aspectos? Tá, vamos lá. Eu te listaria aqui N projetos que a gente está envolvido. Né? Mas o momento nosso hoje é de ouvir muito todos os clientes, né? Então, a gente está muito nesse movimento. Então, e entendendo o negócio de cada um. Então, o que a gente tem percebido? Tem movimentos que estão acontecendo que é o entendimento de conteúdo em todas as plataformas. Perfeito. Né? Tem movimentos que
como que aquele conteúdo acontece fora da tecnologia do painel residencial e acontece fora de casa. E em todas essas frentes a gente está envolvido em discussão. Então, por isso que o ponto principal é da união da indústria quando a gente fala de quais são as prioridades. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer hoje. Eu posso te dizer que a gente teria um cardápio de soluções cross-meet. Né? Então, dependendo da necessidade de entendimento daquele consumidor, daquele business, a gente tem desenvolvido modelagens para isso. Eu acho que hoje a gente está nesse movimento. Boa. E, já chegando no final da nossa conversa aqui, trazendo uma visão futurística, mais pé no chão também, olhando para os próximos anos, o que vem por aí do lado de inovação de vídeo, né? Do ponto de vista de mensuração? Que pode ser, assim, tanto a perspectiva da Kantar Media ou a visão que você tem do mercado como um todo. A gente vê falando muito de inteligência artificial, né? Uma vez que eu tenho essa fragmentação gigantesca, como é que isso pode ajudar? A gente começa a ver outros mercados que ele começa a ter essa conversa de painel com Big Data, que nada mais é do que eu trazer mais sinais de colaborações ali, de dados determinísticos, de plataformas. Me conta para onde que a gente está indo numa visão Brasil de soluções de mensuração para conseguir cada vez mais que essas soluções acompanhem essa nova dinâmica de consumo cada vez mais fragmentada. Tá, bom, vamos lá. Tudo que a gente tem falado aí, né, nesse bate-papo aqui sobre a pluralidade do consumo de vídeo, tudo se reflete do nosso lado aqui, né? Então, o consumidor alterando tanto esse consumo, quanto que a Kantar evolui em tudo que tem hoje e de tanta tecnologia disponível para trabalhar esses dados para o mercado, né? Então, eu acho que tem algumas frentes, Breno, quando a gente fala de AI, né? Então, por exemplo, o uso de algoritmos com machine learning para fusão, isso tem crescido muito e a gente tem trabalhado já, né, até para refinar nossos modelos de deduplicação, né? Deduplicação é aquela história que a gente falou, sim, de conseguir chegar numa audiência única. E AI também para preencher alguns gaps que ajudam numa precisão estatística melhor. Então, tem avanços nisso muito relacionado aos modelos tradicionais e como que a gente consegue reorganiza isso através de AI. Tem um outro ponto que você trouxe que é muito importante, que é a história do single source com Big Data, né? Então, isso sim, é um movimento importante, porque isso sim a gente tem visto em todos os países, sim, né? Que é a história de ter não somente... Porque a importância, né, do dado do first party, do dado do granular, em escala dos players, e a importância do painel, né? Onde eu tenho a demografia, a segmentação. Então, quando a gente fala dessa fusão, é o que a gente tem percebido em todos os países. Então, a gente tem investido muito nesses exercícios, e daí a tecnologia entra muito forte nisso, principalmente com algoritmos e tudo mais. Essa história do painel híbrido, né? Então, quando você ouve falar determinístico probabilístico, não é um ou outro, sim, né? São os dois juntos, é a intersecção, né? Exatamente. Assim, eu preciso entender que essa intersecção é muito do que a gente falou. É o que vai conseguir trazer essa moeda atualizada que conversa com essa nova dinâmica. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está avançando muito nessa frente, e essa é uma frente importante que a gente fala da união da indústria e da ajuda da indústria, né? Então, sim, assim, de acelerar essas integrações, para a gente começar a ter cases importantes, entender o que faz sentido, o que não faz sentido, qual que é o algoritmo que tem que ser trabalhado, qual não é. Então, tem uma discussão importante nisso. E eu colocaria mais um ponto de inovação que a gente tem debruçado, que é em relação a métricas, né? Então, buscar as métricas que hoje, com toda essa transformação do consumo de vídeo, né, de essa abundância do consumo de vídeo para o consumidor foi ótimo, do consumo do vídeo,
o quanto que a gente traz métricas que começam a refinar também melhor esse entendimento. Então, assim, seria a métrica de atenção, entender o engajamento, né? Que tecnologia que a gente precisa para entender a fundo qual que é essa percepção. Porque numa nova dinâmica, acho que esse é um ponto super importante, Adri, que as métricas que fizeram sentido, ou que orquestraram esse ecossistema até um determinado momento, não necessariamente vão ser as métricas que vão precisar agora. Não que essas métricas, mas quais são novas métricas? Exato. Ou, igual que a gente falou da parte de mensuração, eu vou ter que pegar probabilístico com determinístico. O que seria isso, na ótica de métricas, né? Porque eu acho que é uma outra conversa que, sem dúvida, precisa ser endereçada, né? E esse ponto é importante, Breno, porque, assim, é muito disso, né? Não é ou um ou outro, Sim. né? É a mesma coisa quando a gente fala das métricas de mídia e métricas de negócio. Exato. São muito complementares, né? Eu né? preciso ter uma ideia se eu estou atingindo pessoas suficientes para conseguir construir meus KPIs de negócio. Então, minhas métricas de mídia são importantes para isso. Então, a gente está num momento tão legal, tão bom trabalhar nesse momento de transformação com isso, né? Daqui a um tempo a gente fala, estive naquele momento que estava aquela confusão e ajudei a resolver. Tomara, esse é o nosso sonho. É isso. Boa. Adri, muito obrigado pela participação. Acho que foi uma ótima conversa. Espero que todo mundo que vai assistir aqui na sequência goste do conteúdo. Foi um prazer ter você aqui. Acho que, sem dúvida, a gente aprofundou muito das discussões que a gente teve de pontos importantes no comitê de vídeo e seguimos para uma próxima oportunidade. Que legal, Breno. Muito obrigada. Obrigado para quem seguiu e acompanhou nosso episódio até aqui. Esse foi mais um IAB Cash. Até o próximo episódio.